Turma, tudo bem? Estamos com um tema aqui, vamos trabalhar com a ditadura militar, focando nos dois assuntos que são mais frequentados aí pelas provas, pelos vestibulares. Eu sou o Silvio, de História. Vamos trabalhar aqui com a República Militar, 1964 a 1985. E começamos definindo o que é ditadura. Olha, ditadura, exercício anormal, exercício exagerado do poder executivo. É o poder executivo ficando mais forte. E isso em detrimento seria em prejuízo do legislativo e do judiciário. Então, esse poder mais forte, o líder, ele começa a ditar leis. Daí vem a palavra ditadura. O ditador, a ditadura, e vai enfraquecendo, muitas vezes até acontece o fechamento do legislativo, no Brasil, por exemplo, é o Congresso, né? E o enfraquecimento do judiciário. Principais características de uma ditadura: ilegitimidade. Geralmente, eu disse geralmente, até vou fazer aqui chamar atenção para um fato histórico, né? Geralmente a ilegitimidade porque ocorre o rompimento da normalidade democrática. Agora, atenção, a ditadura nazista, ela chega ao poder pelo voto, né? Então é aí uma exceção. Temos a censura, dois tipos de censura: a censura prévia, que é aquela que você pega a sua música, a sua peça de teatro e você leva até o censor, antes de ser lançada, antes de ser conhecida do grande público. E tem a censura que é pós. A sua música já é conhecida, a sua peça de teatro, o seu filme, e aí ele é censurado. Violência, a violência aqui é aquela violência que vai provocar tortura, o assassinato, o sumiço do corpo e corrupção. Toda ditadura, ela é movida pela corrupção. Começamos aqui com a primeira presidência, a presidência do Castelo Branco, e eu dou um destaque para o ato institucional número 2. AIO2. O que é um ato institucional? É um conjunto de medidas em que o líder, sem passar pelo legislativo, sem apreciação do judiciário, dita como lei. Tá? E o AIO2, qual a importância que estou destacando aqui no AIO2? É o fim do pluripartidarismo. Os muitos partidos foram extintos pela ditadura e criou-se o bipartidarismo. Apenas dois partidos. A Arena, que era o partido Aliança Renovadora Nacional, o partido de oposição. A Arena era o partido da situação, o partido que apoiava a ditadura. E o partido de oposição era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A Constituição de 67, ela veio substituir a Constituição de 46, uma Constituição democrática. E como estamos numa ditadura agora, teve que haver uma nova Constituição. E essa Constituição, olha só, ela fortalece o Executivo e as eleições passam a ser indiretas para presidente, governadores e prefeitos das capitais. Temos agora a presidência do Costa e Silva. Aqui nós teremos o auge dos anos rebeldes, o auge e o fim. E um destaque também para o AI-5. Vamos falar dos anos rebeldes. O marco inicial dos anos rebeldes foi em março de 68, no Rio de Janeiro, numa passeata, onde nós tivemos a morte de um estudante secundarista, que seria hoje o ensino médio, né, chamado Edson Luiz. Ele estava numa passeata e é morto com um tiro no peito. Depois nós temos um outro marco também no Rio de Janeiro, que é a passeata dos 100 mil pessoas reunidas e protestando contra a ditadura. Um aspecto importante. Por que as coisas aqui estão acontecendo no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro foi capital do século XVIII até 1960. Então, 1960, você tem a inauguração de Brasília. Mas Brasília, com o JK, né? Mas Brasília estava despovoada. Então, os grandes acontecimentos políticos aconteciam na antiga capital, Rio de Janeiro. Também acontece em 68 um animado, um polêmico festival da canção, onde nós tivemos duas músicas concorrendo. A música chamada Sabiá era uma música de protesto, mas um protesto muito fino, muito elaborado. A letra era do Chico Buarque e a música do Tom Jobim. E dependia muito do conhecimento de quem estava ouvindo a música. Lembro aqui que a música Sabiá faz referência ao poema do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. E o eu lírico nessa música, ele está exilado. Então era uma música de protesto refinado, mas estava disputando com uma música
do Geraldo Vandré. Esse é um protesto aberto, de fácil entendimento pelo grande público. A música era Para Não Dizer Que Não Lhe Falei de Flores e foi apelidada de Caminhando. E no festival, a música Sabiá, do Tom Jobim, do Chico, ficou em primeiro lugar. E a música Caminhando, do Geraldo Vandré, em segundo lugar. Para a vaia geral do público que queria a música Caminhando em primeiro lugar. Outro evento, agora em São Paulo. Olha, eu trouxe um evento aqui de São Paulo. A faculdade Mackenzie era uma faculdade onde os estudantes eram mais de direita, eles apoiavam a ditadura. E a USP, mais à esquerda, mais de oposição à ditadura. Mas acontece que a faculdade de filosofia da USP e o Mackenzie ficavam na mesma rua, em São Paulo, a Rua Maria Antônia. E aí vai acontecer essa coisa terrível, não é? Porque no enfrentamento desses jovens, nós teremos o assassinato do estudante da USP, José Guimarães, como vocês podem ver aí na imagem. Então, era um tempo de muita polarização política. Muita polarização política. Vamos ter também o 30º Congresso da UNE. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, ela tinha sido incendiada no início da ditadura, em 64. E a ditadura tinha colocado a UNE na clandestinidade. Legalmente ela não existia. E os jovens resolvem fazer, então, o Congresso da UNE numa pequena cidade, aqui na Castelo Branco, aqui em São Paulo, a cidade de Ibiúna. E o tamanho movimento de jovens chamou a atenção da ditadura militar, que vai baixar no evento e prender muitos jovens. Nós temos aqui a revista Veja, a manchete da revista Veja, comentando aqui, olha, 720 presos na pacata Ibiúna. Todos presos. Assim acabou o congresso da ex-UNE. Lembrando que ela estava na clandestinidade, né? Ela não existia legalmente. Diante dessa rebeldia, principalmente dos jovens, diante da ditadura, em resposta, vem um endurecimento do regime, como se fosse uma ditadura dentro da ditadura. Um golpe dentro do golpe, que vai ser o ato institucional número 5, o AI-5. Ele é de 13 de dezembro de 1968, né? Uma sexta-feira 13. E a partir do AI-5, o presidente poderia cassar mandatos. Não estranhe que o caçar aqui é com 2 S, tá? Está correto, caçar mandatos é com 2 S mesmo. A suspensão do habeas corpus, o presidente poderia fechar o Congresso, o que vai acabar ocorrendo, suspender direitos políticos dos opositores por 10 anos. E algo muito importante aqui, os atingidos pelo AI-5 não têm direito de recorrer à justiça. Ficavam incomunicáveis, inclusive. Aqui nós temos a Veja, a revista Veja, perguntando, chegaremos a isso? Será que o Congresso será fechado? O que vai acontecer realmente. E a Veja, que noticiava o AI-5, ela foi apreendida, ela não pôde circular. Vamos para os exercícios? Olha aqui um exercício. Vou ler aqui, isso aqui é uma charge. Isso aqui é uma charge. PSD, Partido Social Democrata, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, UDN, União Democrática Nacional, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRB, PR, PL, PRT. Aí você olha para essa questão e fica perguntando, mas é uma charge? Mas onde é que está o conteúdo crítico da charge? Olha aqui o que está escrito aqui, olha aqui que bacana. Está escrito finados, ou seja, esses partidos morreram. Então, é o cartunista Fortuna. O enunciado. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a extinção dos partidos nanicos. Partidos nanicos seriam partidos pequenos, né? Retomada dos partidos estaduais, adoção do bipartidarismo regulado, superação do fisiologismo tradicional, valorização da representação parlamentar. Então nós observamos que o AI-2 colocou um fim nos partidos e criou apenas 2 partidos. Então nós temos aqui como correta a alternativa C, olha, adoção do bipartidarismo regulado, controlado pelo governo da ditadura militar. Bacana, né? Olha só, estava lá no slide, está aqui, é um assunto muito frequentado pelas provas. O mais frequentado, gente, é o AI-5. E aqui tem alguns artigos do ato institucional número 5. Vou lê-los. Artigo 10. Fica suspensa a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11º. Excluem-se de qualquer apreciação judicial
todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares, bem como seus respectivos efeitos. Então, a apreciação judicial é que o atingido pelo AI-5 não pode recorrer à justiça. O ato adicional número 5 é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Como eu disse, a ditadura se tornando ditadura, uma ditadura mais escancarada, como diz o jornalista Hélio Gaspari. O governo militar procurou limitar a atuação do poder judiciário. Voltamos lá para o conceito inicial da aula sobre o conceito de ditadura. Que ditadura fortalece o executivo, prejudica o legislativo e o judiciário. Vou retomar aqui a leitura para ficar bem claro. O governo militar procurou limitar a atuação do poder judiciário. Por que isso significava? O item A, a substituição da Constituição de 67? Não, a Constituição fica mantida. O início do processo de distensão política, a palavra distensão aqui seria algo como uma transição. Seria o início da transição da ditadura para a democracia? Não. A gente está aqui fortalecendo a ditadura. C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes? Ao contrário, observem que os juízes não estão apreciando as ações praticadas por pessoas. Eles estão alheios, estão impedidos de fazer tal realização. A D, ampliação dos poderes nas mãos do executivo. Tá, exatamente a D, gente, a correta. Olha, o poder executivo nas mãos do presidente sendo turbinado, tá? Tendo amplos poderes. É a D. Vamos ver a E? A revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe. Não, os instrumentos jurídicos continuavam como a própria Constituição, não é? De 67. Então, a resposta correta mesmo aqui, ampliação dos poderes nas mãos do executivo. Espero muito que você tenha dominado o conteúdo da República Militar. Esses 2 pontos que são muito focais para a prova. Então, curte, compartilha com quem você sabe que também está nessa luta do vestibular. Ok? Muito obrigado.